Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aos vídeos sobre a criação da associação em prol PCD. No vídeo anterior eu já dei um esboço de uma maneira geral como ela será constituída, algumas pinceladas de como funciona. Hoje eu pretendo falar sobre alguns artigos do Código Civil, explicando detalhadamente e de maneira mais simples, que não tenha muito linguajar jurídico, mas alguma coisa necessária falar para que fique acessível a todo o público, porque a área jurídica realmente ela é um tanto quanto complicada o linguajar e às vezes fica de difícil entendimento. Pois bem, como eu falei para você, a associação é uma coisa legal, é uma pessoa jurídica de direito privado que será constituída. Então existem alguns requisitos legais. Por exemplo, no artigo 53 do Código Civil, e fala: constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizam para fins econômicos, para fins não econômicos. O que acontece? Então, como que ela é constituída? As pessoas se juntam, uma determinada classe, pela união e formam essa associação, que não pode ter a intenção de comércio, e sim de ajuda recíproca, de modo que apenas os associados sejam beneficiados. Uma pessoa que não integra a associação não será associado. Então é mais ou menos como vocês já viram algum clube que vocês devem frequentar, um clube de serviço, um clube recreativo. Quase todo mundo já fez parte de algum clube e sabe como funciona, certo? Então as pessoas se reúnem de uma determinada classe e fala: olha, nós vamos criar uma associação que protege a classe PCD. Então isso é como ela se origina. Aí o parágrafo único desse artigo 53 fala que não há entre os associados direitos e obrigações recíprocas. Ou seja, pode ter 1.000, 5.000, 10.000 associados. Não existe direito entre um associado e o outro associado e nenhuma obrigação. Você simplesmente ingressa voluntariamente e se também achar que não está bom, você pode sair voluntariamente. Da mesma maneira que entrou, você sai. Não é obrigado à permanência e não cria nenhum vínculo a respeito disso. Nós vamos ver a respeito, na hora que explicar sobre os sócios, que não existe nenhuma criação de responsabilidade que os sócios tenham que pagar algo ou que venham a ser prejudicado com algum ato da associação. Isso não existe, tá? O artigo 54 do Código Civil ele já fala que, sob pena de nulidade, ou seja, tem que ter o estatuto das associações conterá. Qual é a diferença estatuto e contrato social? Basicamente, quando uma pessoa jurídica vai ser criada e ela tem fins econômicos, então é um contrato social. De maneira geral, gente. Quando é para não fins econômicos, que é o caso da associação, é feito um estatuto. O estatuto é uma peça processual mais complexa, mais detalhada, que eu vou falar também exatamente como ela é feito e em que consiste. Bom, deve ter nesse estatuto a denominação, ou seja, como vai chamar essa associação? Ela tem que ter um nome para existir no mundo jurídico. Os fins, para o que ela está, para qual finalidade ela está sendo criada? No caso, especificamente, defender os interesses da classe das pessoas com deficiências físicas. Então, e a sede da associação? Aonde essa sede vai ser localizada? Em qual local? E ela tem que ter um ponto de referência para os associados poder se locomover até ela, ter um local para que possa entrar em contato, assim como ela vai entrar na órbita do mundo jurídico, vai criar atos jurídicos,
ela vai ter CNPJ, ela tem que ter estabelecida, ela precisa ser encontrada. E aonde ela vai ser encontrada? Onde ela será estabelecida, que é a sede dela. Aí a gente passa para o inciso 2, que também deve ter, sob pena de nulidade, os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos sócios. Por exemplo, no estatuto vai estar consignado: para admitir os sócios, serão apenas aqueles maiores de idade, podem ou não ser pessoa com deficiências físicas, pode ser simpatizantes, pode ser defensores da causa, não pode ter processo criminal contra si, aí os critérios que para a admissão, normalmente tem que ser maior de idade, ou, se não, aí é conforme o que for melhor nesse sentido, o que for mais adequado para a associação. E a forma de demissão, como esse sócio será, como esse associado será demitido? Eventualmente, se praticar atos incompatíveis com a finalidade da associação, denegrir a imagem da associação, brigar dentro da sede, brigar com os associados, discutir com a diretoria, essencialmente praticar atos incompatíveis com a função social da associação que está sendo criada e atos que não sejam considerados como urbanos, atos ilegais. Quem praticar atos ilegais também será excluído da associação. Então, essencialmente é isso, os critérios de como serão admitidos, de como serão excluídos e demitidos, se for o caso. Tudo vai estar estipulado no estatuto, não vai ficar a bel prazer de ninguém, de um presidente ou de um secretário: não, eu não quero esse, eu não quero aquele, não, vou mandar esse aqui embora. Não, tem que ter um critério justo e ele somente poderá ser admitido, demitido ou excluído de acordo com o ficar consignado no estatuto. O inciso 3 fala os direitos e deveres dos associados. Quais são os direitos? De usufruir todos os serviços prestados pela associação. No caso, ajuizamento de ações, uma ação civil pública, depois de completado o lapso temporal de 1 ano necessário para tanto. Se houver, como a intenção formar planos de saúde, convênios com médicos, fisioterapeutas, com psicólogas, para fazer colocação no mercado de trabalho do público PCD. Então, esses seriam os direitos de frequentar, se eventualmente essa associação crescer de uma tal maneira e ficar enorme, lá dentro ter academia, piscina, sala de jogos, não sei, pode ser que isso aconteça, e depende exclusivamente da gente em fazer isso. Então, o direito de usufruir de tudo que acontece lá. E quais são os deveres? Os deveres vai estar constando: tratar com urbanidade a diretoria, os demais associados, os membros, praticar os atos socialmente aceitos, se tiver a mensalidade, pagar o valor da mensalidade, e assim sucessivamente. Então estarão elencados nesse estatuto quais são os direitos e quais são os deveres dos associados. Também é requisito obrigatório para constar no estatuto as fontes do recurso para sua manutenção, ou seja, como essa associação será administrada, da onde virá o dinheiro para ela sobreviver. Lembrando que os salários da diretoria são inteiramente gratuitos, não existem, mas essa associação terá despesas, terá funcionários, terá que pagar energia elétrica, terá que pagar publicidade, terá que pagar contador, e assim sucessivamente. Como ela vai se manter? Aí poderia se instituir uma mensalidade simbólica de R$10, R$15, R$20, no máximo de R$20, se for o caso, se chegar nesse sentido. Poderá receber doações públicas ou particulares. Então vai estar explicado como ela será sustentada, como ela vai se manter. O outro requisito
é o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos. Bom, nós temos a diretoria, nós teremos o conselho fiscal, nós teremos o conselho deliberativo, sempre travando de modo que não haja uma liberdade plena para uma única pessoa fazer o que ela bem entender. Então, teremos a definição de quem será o presidente, o vice-presidente, secretário, tesoureiro, primeiro secretário, segundo secretário. E o conselho deliberativo, o conselho fiscal. O conselho fiscal é quem vai também presidente, e assim sucessivamente, presidente, vice-presidente, nominar os cargos, e a finalidade do conselho fiscal, o próprio nome fala, é fiscalizar os atos da administração, de modo que a administração não terá a liberdade de fazer o que quiser, terá que cumprir fielmente o que o Estatuto recomendar, o Estatuto prever, porque será fiscalizado por esse Conselho Fiscal. Então tem que estar constando exatamente como deve ser feito isso. Outro requisito são as condições para alterações das disposições estatutárias e para dissolução. Ou seja, o Estatuto terá lá seus 30, 40, 50, 60, 70 artigos falando como vai ser feito, como será administrada, como será gerida, o que os direitos dos sócios, os deveres dos sócios, as obrigações as obrigações e competência de cada integrante da diretoria, o que um pode, o que o outro não pode fazer. Então, tudo bem delimitado. E como poderá ser feita a alteração desse dispositivo? Mediante assembleia ordinária ou extraordinária. Ordinária, assembleia quando ela está prevista para sua realização. Ou extraordinária, desde que seja subscrito por 1/3 dos associados, 1/4 dos associados. Aí é como ficar bem melhor, de modo que dê a maior transparência possível e o maior poder para os associados, porque afinal de contas essa associação somente vai existir por causa dos associados e para defender os interesses deles. Então nada melhor do que os associados para saber como deve ser alterado esses dispositivos. E como será dissolvida essa associação? Também no Estatuto está falando que se ficar paralisado por mais de 1 ano, por mais de 2 anos, se não cumprir com as suas metas, com seus objetivos, poderá ser dissolvida, extintas. Bom, essencialmente, esses são os requisitos principais, sem o qual a associação não pode existir legalmente. Mas, a par desses requisitos, outros podem ser criados. E depois, mesmo que feito o estatuto, pode ser acrescido, conforme a conveniência e pelo, entre aspas, andar da carruagem, a gente vê o que será mais interessante para ser incluído. Aí nós temos o artigo 55 do Código Civil, que fala: os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Ou seja, todos os sócios têm o mesmo direito. Um sócio não tem mais do que o outro, mas poderá ter alguma coisa especial. Por exemplo, um sócio benemérito, um sócio fundador, algumas categorias, sócio benemérito, sócio fundador e os associados. Então poderão ter algumas classes, por exemplo, os associados fundadores. Quem são? Aquelas pessoas que efetivamente participaram da fundação da associação. Os associados benemérito, aqueles associados que de uma maneira ou outra contribuem para a causa PCD, podem sim ser associados. E os associados normais, aqueles que queiram entrar livremente. Então, isso seria uma classe diferente, mas todos teriam o mesmo direito. Não é porque a pessoa será um associado fundador, ele vai ter mais direito do que um associado que ingressou livremente. É apenas um modo para delimitar quem fundou, quem ajudou e quem entrou voluntariamente, mas de ordem prática nenhuma, porque todos terão os mesmos direitos. O artigo 56 fala que a qualidade do associado é intransmissível, ou seja, não passa para ninguém, é próprio, só pertence a ele, se o estatuto não dispuser o contrário. Vamos ver, é interessante, eu vou poder vender o meu título de associado para uma outra pessoa.
Se for interessante, você pode colocar isso. Mas, como a classe ela é especificamente PCD, acho que não haveria essa necessidade de ter que se vender o título para alguém. Mas a lei prevê. Então, a princípio, intransmissível, pertence à própria pessoa, salvo se o estatuto prever o contrário. Falar que sim, ele pode ser transmitido por venda ou com o óbito da pessoa passar para seus herdeiros. Então é uma coisa muito pessoal, né? Mas fica a critério de como a gente fará esse estatuto. Aí nós temos o artigo 57 que fala: a exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, ou seja, tem que ter praticado algum dos fatos previsto no estatuto como não sendo permitido. Por exemplo, não tratou com urbanidade um funcionário da associação, não cumpriu com o seu dever se houver instituição de mensalidade, ficou durante 1 ano sem pagar mensalidade. Como eu falei, um valor simbólico no máximo de R$20. Discutiu, brigou dentro da classe, manifesta-se contrariamente aos interesses e às finalidades pelas quais a associação foi instituída. Então isso seria uma justa causa. Mas mesmo assim, tem que haver a instalação de um procedimento onde será analisado e julgada a conduta daquele associado, ver se realmente ele se encaixou naqueles critérios que o estatuto prevê como ele deve ser excluído. E ele terá o direito de defesa, falar: olha, você praticou um ato, vamos dar apenas um exemplo, você destratou um funcionário. Foi instaurado o processo por conta disso. Administrativo, internamente, não é nada no âmbito de fora, de polícia, nada disso, é administrativamente, perante a própria associação. Você vai ser notificado disso e vai ter oportunidade para se defender. Olha, eu pratiquei, eu pratiquei por conta disso, ou não pratiquei, não está tendo algum engano, tal, sei lá. E vai ter o julgamento. E conforme a decisão, se for pela sua exclusão, você ainda terá direito a um recurso internamente, para saber o que aconteceu, se realmente aquela decisão está correta. Então, tudo muito bem feito, tudo muito bem entabulado, para não ter prejuízo a direito de ninguém. E finalmente, quando a parte dos associados, nós temos o artigo 58. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e forma previstos na lei e no estatuto. Por exemplo, um dos direitos do associado é de votar, de frequentar o clube. Então, para que esse direito seja impedido, tem que haver um justo motivo. Se não haver nenhum justo motivo, você entra e sai a hora que você bem entender. Ah, mas aquela pessoa, vamos colocar que é muito chata. Sem problema, se ele ingressou tal, ele que manifeste livremente a sua opinião. Isso não é nenhum problema. Isso pode perfeitamente acontecer. Então, a finalidade é a prevalência dos direitos dos associados. De maneira bem simples, tudo será devidamente escrito, delimitado, sabendo o que um sócio pode fazer, o que um sócio não pode fazer, o que um membro da diretoria pode fazer, o que um membro da diretoria não pode fazer. E tudo fiscalizado. Não haverá liberdade para que uma pessoa faça o que ela bem entender. Porque esse estatuto será feito de acordo e principalmente para defender os interesses das pessoas com deficiências físicas. Para que esse vídeo não fique muito prolixo, eu paro por aqui e vou continuo em outros falando mais sobre esse tema. Mais uns 2, 3 vídeos, eu creio que eu consigo falar sobre toda a associação. Então eu tentei falar de maneira mais simples possível. Por favor, me ajudem a ajudar vocês. É somente pela união, somente pelo nosso fortalecimento é que nós conseguiremos ser muito mais fortes do que nós já somos. Se esse vídeo for útil, por favor, compartilhe. Me sigam nas minhas redes sociais, se inscreva no meu canal. Me sigam nas redes sociais, se inscreva no meu canal. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.